Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos conduz a um dos encontros mais transformadores do Santo Evangelho. Jesus, junto a um simples poço, ele revela que todos nós temos sede. Sede de amor verdadeiro, sede de sentido e sede de paz. E muitas vezes nós tentamos saciar essa sede em lugares que jamais conseguirão nos preencher. Mas hoje, através desta palavra, Jesus se aproxima também de cada um de nós, como se aproximou daquela mulher samaritana, e nos faz descobrir que existe uma fonte que é capaz de transformar a nossa vida por dentro. Pois todo aquele, meus irmãos, que encontra Jesus não tem apenas a sede saciada. Ele descobre dentro de si uma fonte de vida nova. Nós refletiremos hoje sobre o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 5 ao 42. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também bebem seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo:
Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que se semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede de Deus. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, narrado por São João, ele nos conduz a um encontro profundamente transformador entre Jesus Cristo e uma mulher samaritana. É uma história que começa com a sede e um coração ferido e vai terminar com missão. Ela começa com um coração ferido e uma cidade toda tocada por Deus. Pois bem, meus irmãos, vimos que Jesus chega a uma cidade da Samaria chamada Sicar e se senta junto ao poço de Jacó. Era ali por volta de 12:00 e o sol estava alto. Era a hora em que ninguém costumava ir buscar água. Mas ali aparece uma mulher samaritana. E aqui nós já encontramos a primeira grande mensagem do Evangelho de hoje. Jesus, ele vai ao encontro de quem muitas vezes a sociedade evita. Meus irmãos, aquela mulher era samaritana e os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Além disso, a história dela, a história de vida dela, estava marcada por fracassos afetivos e feridas, marcas muito profundas. Mesmo assim, Jesus, como de costume, ele rompe as barreiras e inicia um diálogo que mudará para sempre a vida daquela mulher. Ele pede a ela: dá-me de beber. À primeira vista, parece apenas um pedido humano. Jesus tem sede. Mas pouco a pouco, nós percebemos algo muito mais profundo. Jesus tem sede, mas daquela alma. Nosso Senhor revela então o coração desta mensagem. Ele diz àquela mulher: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. Meus irmãos, a água que aquela mulher buscava todos os dias no poço matava apenas a sede do corpo. Mas a água que Jesus oferece a ela sacia a sua sede, a sede da alma. A grande verdade é que todo ser humano tem uma sede tão profunda que nenhuma realidade deste mundo consegue saciar. Quantas vezes nós tentamos matar essa sede com coisas passageiras? E aí são vários exemplos. Relações quebradas, buscas vazias, distrações, compensações, mas essa sede ela sempre volta. E então que Jesus revela que quem beber da água que ele der, jamais terá sede. Essa água viva, meus irmãos,
É o próprio Deus habitando no coração humano. É a graça que tem a capacidade de curar, de restaurar e de dar sentido à vida. É nesse momento que Jesus toca a história daquela mulher, revelando a verdade dela. Não para condená-la, mas para libertá-la. Porque quando a verdade encontra a misericórdia que provém do coração de Jesus, ali, meus irmãos, brota uma nova vida. E é aqui que acontece a grande transformação. Aquela mulher que chegou escondida, marcada pelo seu passado, agora ela deixa o cântaro, que é aquele vaso utilizado para armazenar água ou vinho, e corre para a cidade anunciando para todos irem ver o homem que revelou tudo o que ela fez. Então, meus irmãos, que o cântaro fica para trás, porque quem encontra Jesus Cristo já não vive apenas para suas coisas antigas, as suas necessidades mais antigas. Agora, aquela mulher tem uma missão. Ela se torna, meus irmãos, missionária. Vejam, uma mulher antes isolada, agora conduz uma cidade inteira ao encontro com Jesus. E essa dinâmica espiritual foi expressa de maneira muito profunda por Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele dizia que Deus ama tanto cada alma que parece amar somente aquela alma. É exatamente isso que vemos neste Evangelho. Jesus atravessa caminhos, ele atravessa culturas e preconceitos para alcançar um coração sedento. E quando um coração, meus irmãos, se abre, Deus transforma não apenas uma única pessoa, mas muitos através dela. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez hoje também exista dentro de nós alguma sede escondida. Sede de sentido, sede de paz, sede de recomeço. Talvez tenhamos carregado cântaros pesados demais por muito tempo. Mas hoje Jesus também está sentado junto ao poço da nossa vida. E Ele também nos pede, dá-me de beber. Ele está pedindo o nosso coração, a nossa verdade, a nossa história. Não perfeita, nós sabemos, mas sincera. Porque quando entregamos a Ele a nossa sede, Ele nos dá água viva. E hoje este Evangelho nos faz uma pergunta muito profunda, onde nós temos tentado matar a nossa sede, do poço das nossas seguranças humanas, do poço das nossas distrações, do poço das nossas ilusões ou do coração de Cristo. Meus irmãos, aquela samaritana descobriu naquele dia que a sua vida não estava condenada ao seu passado. Ela encontrou a fonte. E quem encontra a fonte nunca mais vive da mesma forma. Por isso, não saiamos deste momento apenas com uma bela reflexão. Saiamos daqui com uma decisão interior, a de deixar os cântaros antigos e beber da água viva que é o próprio Cristo. Porque quando uma alma encontra verdadeiramente Jesus, ela nunca mais volta a ter apenas sede. Ela se torna fonte também para os outros. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.